ficar de pé na presença do Deus Todo-Poderoso. Ele está aqui no nosso meio e vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos na Tua presença. A Tua palavra diz que a primeira coisa que os Seus discípulos te pediram, Jesus, foi para aprender a orar. Santo Deus, a oração é a respiração da nossa alma. A oração é o nosso relacionamento com o Criador. Quando nós oramos, Pai, os céus se abrem, as Suas mãos se movem, o Espírito começa a ser derramado de maneira poderosa e tremenda. Então nós estamos hoje aqui na Tua presença, ó Pai Todo-Poderoso, porque a Tua presença nos sustenta, a Tua palavra, Senhor, nos dá alimento, nos dá sustento, nos dá, Santo Deus, força, nos dá renovo, Senhor. Nós somos uma geração, Senhor, que precisamos estar firme na palavra do Senhor, na revelação que vem do céu. Abra o nosso entendimento, meu Pai, para que possamos estar cheios do Teu doce Espírito Santo. A Tua palavra diz que ser cheio do Espírito Santo está no imperativo. Não é fácil ser cheio do Espírito Santo. É todos os dias buscando, renunciando o mundo, renunciando a nossa vontade, renunciando o nosso eu, abrindo mão de pecados, Pai, porque nós somos pecadores. Nós não merecíamos, Pai, estar na Tua presença. Nós estávamos destinados à condenação. Mas um dia na cruz, a Tua graça nos resgatou, nos redimiu, nos justificou e nos salvou. E hoje nós temos livre acesso à Tua presença. Nenhuma condenação há mais àqueles que estão em Cristo Jesus. A cédula que era contra nós foi rasgada. Senhor, os demônios foram expostos e humilhados publicamente, diz a Tua palavra, porque na cruz o véu foi rasgado e hoje eu posso entrar com ousadia na Tua presença. Eu posso invadir o santo e o santíssimo lugar, na sala do trono. Eu posso experimentar, Santo Deus, a Tua glória que desce, a Tua glória que desce no meio de querubins, anjos, Pai, que estão ali para guardar a Tua santidade, anjos que estão acima do Senhor, meu Pai, dizendo: Santo, 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 Santo é Teu nome, meu Deus. O Senhor habita, Senhor, no meio de louvores, ó Pai. Senhor, eu não sou digno de pregar a Tua palavra, mas a Tua presença, Senhor, nos torna, Santo Deus, justos diante do Senhor. E o Senhor, meu Pai, nos aceita, Santo Deus, como filhos. O Senhor nos deu poder para ser filhos. Mas um pedido eu faço nesta noite: ilumina o nosso coração e a nossa mente, Senhor, para que possamos entender a palavra não no nível, Senhor, de inteligência racional somente, mas que a Tua palavra seja viva no nosso coração, para que possamos aplicar tudo aquilo que o Senhor nos ensina, todos os Seus ensinamentos, ó Pai, eles venham ser praticados, e não somente, Senhor, esteja na nossa vida no nível de informação. Fala conosco, Espírito de Deus, porque nós temos fome de Ti, em nome de Jesus. E a única coisa que nós queremos é que a única estrela que brilha nesta igreja é a estrela do Senhor, meu Pai. O Senhor é o único grande nesta hora. O Espírito Santo, o Senhor é o pastor dessa igreja. Direciona as nossas vidas, me dê sabedoria para pregar para a Tua igreja. A minha responsabilidade é muito grande, porque além de pregar com sabedoria, eu tenho que pregar com a minha vida. Então me usa como instrumento, Deus, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu sentar, Deus. Glória a Jesus, boa noite a todos vocês, paz esteja convosco. Queridos, hoje eu vou entrar na palavra praticamente direto. Algumas coisas aconteceram de imprevisto, mas eu tenho
uma mensagem de Deus para todos os corações, no nome de Jesus Cristo. Eu quero falar de algo que está queimando a minha alma já faz mais de uma semana. Paz seja convosco, as pessoas que estão vendo pela internet. Pega a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo de número 29. Amém, Jesus? A palavra de Deus diz assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente credes nele. Vamos orar? O Senhor fala conosco. Nós precisamos, Deus, em nome do Senhor Jesus, de uma direção. Senhor, nós precisamos, Pai, entrar numa dimensão espiritual que a Tua igreja ainda não sentiu, não experimentou, meu Pai. Eu creio que a Tua palavra, Senhor, ela nos alimenta, Santo Deus. Mas que o Senhor venha me usar como instrumento para falar ao coração do Teu povo. Quebra, Senhor, os sofismas, quebra as barreiras espirituais. Me ensina, Senhor, a padecer pelo Teu amor. Me ensina, Senhor, a pregar a Tua palavra, Santo Deus, de ponto que pessoas possam ser impactadas pela Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Quando nós falamos de padecer, nós estamos falando de sofrer. Mas infelizmente a geração da igreja nos dias de hoje é uma geração analgésica, que não suporta dor, que não suporta passar por sofrimentos. Nós estamos vivendo dias onde as pessoas têm muita dificuldade em lidar, queridos, com a dor. Eu vejo que muitas vezes a gente corre e toma alguns remédios. Por quê? Porque a gente não suporta mais dores. Os partos hoje não são mais normais. Porque as mulheres, elas tentam também evitar as suas dores. Uma das coisas que eu aprendo, queridos, através da palavra do apóstolo Paulo, é que nós somos, queridos, a geração que Deus escolheu para padecer por amor a Cristo. Nós recebemos a graça de padecer por amor a Jesus. E nós nunca pensamos em graça como o privilégio de servir, de sacrificar, ou até mesmo de sofrer por amor e pelo Evangelho de Jesus. A graça de Deus é um favor imerecido, um presente de Deus. No momento que nós colocamos a nossa fé em Jesus, que nós colocamos a nossa vida nele, nós somos justificados e salvos, imediatamente como um presente de Deus. Mas a palavra de Deus, através do texto que nós acabamos de ler, Paulo estava exortando a igreja de Filipos a viver como pessoas dignas do Evangelho de Jesus. E nós somos chamados nestes dias a fazer uma reflexão. Se realmente nós estávamos vivendo a palavra de Deus na sua plenitude, se nós estávamos vivendo o Evangelho de Jesus, ou somente nós estávamos sendo frequentadores de igreja. O Espírito Santo está levantando nestes dias uma geração que vai fazer a diferença. Eu creio que Deus está preparando os odres para um grande derramar do vinho novo que vai descer sobre a terra. Diz alguns historiadores que o último avivamento, a onda de avivamento, vai levar mais de 1 bilhão de pessoas a Cristo, num derramar sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Nós estamos crendo, a nossa alma está empolgada, mas não tem como descer vinho novos em odres velhos. Pessoas precisam conhecer o poder do Evangelho. E Paulo sabia o que era ser testemunho vivo de Jesus. Paulo foi perseguido, apedrejado, mordido por cobra. Paulo foi açoitado, Paulo foi decapitado por amor a este Evangelho. Paulo sabia que servir a Deus em sua plenitude e viver o Evangelho de Cristo,
atraía perseguição por aqueles que resistiam à graça de Deus. Paulo teve sérios problemas durante a sua vida ministerial. Um homem chamado Alexandre o Latoeiro batia nele em todas as vezes que ele ia pregar a palavra, resistia a Paulo duramente nos seus discursos, impedia Paulo de fazer as suas mensagens. Era um homem que rejeitava a graça de Deus. O verdadeiro evangelho nos leva a testemunhar Jesus. Os primeiros crentes de Antioquia eram chamados de cristãos, porque tinham a marca de Jesus da sua vida. Queridos, as pessoas olhavam para os discípulos e sabiam que eles haviam estado com Jesus. Eles não carregavam a bandeira de um ministério, eles não defendiam a placa de uma igreja, mas eles deixavam rastros de unção. Eles deixavam rastros do poder e da exaltação ao nome de Jesus. Não era o nome deles que brilhava. Olhavam para Pedro esperando receber algo, mas não diziam simplesmente que era apóstolo. O mendigo que olhava para Pedro esperava receber alguma coisa, e a única coisa que Pedro tinha é: em nome de Jesus, o Nazareno levanta. Nós perdemos a autoridade do nome de Jesus. Nós temos ouro, nós temos prata, mas o evangelho não é mais vivo no nosso coração. Nós estamos vivendo dias que a oração dos pastores tem que ser: ilumina o nosso coração para entendermos a palavra. Nós nunca tivemos tanta escassez de palavras nos púlpitos, porque, queridos, nós precisamos entender que uma igreja de joelhos põe qualquer altar cheio de fogo. Uma das coisas que nós estamos vivendo nos dias de hoje é entender que o evangelho verdadeiro, ele não é admirado pelo mundo. O evangelho de Jesus, ele sempre vai trazer perseguições. Profetas foram perseguidos. Nenhum dos discípulos foram poupados. Deus não poupou Israel do cativeiro. Deus não poupou Mesaque, Sadraque e Abednego da fornalha. Deus não poupou Daniel. E nós somos a geração aceita. Está errado. O nosso evangelho, ele tem que trazer inconformismo. As pessoas têm que olhar para nós e ver em nós algo diferente e dizer: meu Deus, por que ele é assim? As pessoas olham e dizem: depois que você entrou na igreja, você não faz mais aquilo de errado que você fazia, porque o pastor não deixa. Não, porque a gente não quer. Porque hoje nós temos a liberdade de escolha. Eu não bebo porque eu não quero. Eu não traio porque eu não quero. Eu não minto porque eu não quero. E não tem demônio, não tem espírito disso. Nós temos que parar com isso na igreja. O espírito do adultério me derrubou. Não foi. Foi você que caiu. Foi nós que caímos. O espírito da mentira, parar com isso, irmão, não é evangelho. Foi a nossa carne, porque nós estamos alimentando mais a carne do que o espírito. O tempo de distância da palavra de Deus, da Bíblia, das pregações, é a distância que nós estamos do Espírito Santo. Quando eu olho para a vida de Paulo, eu aprendo que testemunhar Jesus é confrontar trevas com a luz. É você confrontar, queridos, o ódio com amor. É você confrontar a opressão com libertação, a violência com amor, a morte com a vida, a mentira com a verdade, o mundo sem Deus com um Deus que é dono de todas as coisas. Nós precisamos voltar, queridos, a impactar o mundo pela pregação do Evangelho. Os primeiros cristãos eram chamados de alvoroçadores desse mundo.
Você sabe como Elias era chamado na sua geração? Perturbador de Israel. Aonde estão os perturbadores da nossa geração? Aonde estão os alvoroçadores deste mundo? Pessoas que passavam como Eliseu passava no meio da cidade, e uma mulher que não conhecia a sua biografia dizia: eis que um santo homem de Deus está passando aqui. O que ele tinha que nós não temos? Ele tinha um espírito do lado de fora, e nós temos o espírito do lado de dentro. Pastor, era fácil. Fácil é hoje. Acesso à Bíblia, acesso à palavra, internet para nós pregarmos, músicas de variedade. Difícil era para mim, que só tinha um crente só. Aí a disputa era difícil. Difícil era 30 anos atrás, onde a população do Evangelho de Jesus no Brasil era somente de 7, 8%. A primeira vez que me chamaram de varão na igreja, as pessoas que estavam à volta queriam saber que negócio é esse de varão. Aí eu tive que explicar: varão é homem na Bíblia. Porque as pessoas não tinham conhecimento da palavra de Deus, não entendiam o Evangelho do Senhor, as boas notícias. Eu aprendo, queridos, através do texto que nós acabamos de ler, que a graça de padecer, ela está no mesmo exemplo de Jesus. O nosso Senhor Jesus amou, pregou o Evangelho até as últimas consequências de cruz. E se Ele é o mestre, se Ele é o exemplo, nós estamos na mesma caminhada. Nós devemos entender como honra, como privilégio, como graça, sofrer pela causa de Jesus, que nos resgatou da escravidão, do pecado e da morte, e nos deu nova vida, vida abundante, vida eterna. Nós somos verdadeiramente felizes. Quando eu olho para a vida de Paulo, eu sou apaixonado por a vida desse ministério, porque quando chegaram para Paulo e disseram: Paulo, evita de pregar, Paulo disse: não me incomode, porque eu carrego em mim as marcas do Evangelho, eu tenho cicatrizes de todas as provas que eu passei, e quando eu olho para o meu corpo, ele está marcado de sofrimento, mas quando eu vejo, não tem corte, não tem sangue, tem cicatrizes, foram marcas, mas já estão curadas, porque Deus não nos deixa sozinho. A Bíblia diz que ele estava no meio da fornalha, ele estava na cova dos leões, ele estava no cativeiro, ele estava com Israel, ele está conosco. Isaías diz: quando você passar pelo fogo e pelas águas, eu serei contigo. Deus nunca nos manda para frente, Ele sempre está conosco. Quando Ele foi embora, Ele disse: gente, não se turbe o vosso coração, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou mandar o Espírito Santo, Ele vai estar com vocês até a consumação dos séculos. Quando Jesus esteve durante o seu ministério na terra, havia uma limitação. Por quê? Porque poucas pessoas podiam estar com Ele. Mas o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, Ele não era mais uma tocha de fogo no meio do deserto, mas agora Ele era línguas de fogo repartida com todos os irmãos da igreja. Hoje o Espírito Santo está com Dirceu, hoje o Espírito Santo está com Clóvis, hoje o Espírito Santo está lá no fundo com a minha sogra, hoje o Espírito Santo está aqui na frente, e quando a gente se junta, aí ninguém segura. Porque quando as brasas se unem, quando a gente se reúne,
A Bíblia diz que quando a igreja primitiva se reunia, os alicerces do templo tremiam com o poder do Espírito Santo de Deus que era derramado. Nós precisamos entender, queridos, que Paulo se gloriava em trazer as marcas do Evangelho. Vem que vai ter prosperidade. Eu creio no Evangelho que prospera, mas não é o fundamento. Eu creio no Evangelho da cura, mas não é o fundamento. Sinais acompanham o que crê, mas a fé traz o maior milagre. O maior milagre não são as prosperidades, mas o maior milagre é a reconciliação que Jesus fez na cruz, trazendo o homem de volta para a presença de Deus. Hoje nós podemos ter a certeza de que o caminho que nos leva ao trono de Deus foi aberto através de Jesus. Jesus disse: olha, vocês estão alegres porque os sinais acontecem nas suas cruzadas de milagres, aonde os cegos enxergam, os paralíticos andam. Gente, fiquem felizes porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Hoje a pessoa não se alegra quando um pecador se arrepende e vem para frente. Hoje a gente se alegra dos testemunhos, quantos foram curados. Eu conheço muita gente que foi curada e hoje não está mais sentada aí. Tem pessoas que antes testemunhavam de milagre de câncer e hoje não estão mais aí. E eu tenho visto, queridos, que nos dias de hoje, o Evangelho precisa ser absorvido no nosso coração. Porque senão a gente vai confundir uma vida do Evangelho a uma vida só de vitórias. E quando nós olhamos para o Evangelho dessa maneira, nós começamos a criar problemas, porque quando você vê a história de Jó, você olha e diz: meu Deus, esse homem estava em pecado. Por quê? Porque era muito sofrimento para uma pessoa só, era muita opressão para uma pessoa só, perder 10 filhos num dia só, perder tudo que ele tinha. No Evangelho de hoje, Jó não se enquadraria. Por quê? Porque ele não tinha mais. As pessoas olhariam para Jó como seus amigos e diriam: Jó, você deve estar em pecado, Deus não deve estar na sua vida. Eu já vi pastores pregando que Jó sofreu o que sofreu simplesmente porque ele teve medo, ou porque ele não era um homem que ofertava e dizimava. Eu falei: meu Deus, se Deus deu testemunho que ele era íntegro, que ele era reto, que ele desviava do mal, que ele era crente de verdade, se Deus testemunhou dele, mas ele não faria parte desta geração. No meio do sofrimento ele aprendeu com aquela dor que Deus ainda estava no trono, no controle de tudo. Nós somos uma geração que não suporta, mas Paulo estava dizendo: gente, eu só passei o que eu passei, eu só enfrentei o que eu enfrentei, porque Deus me deu a graça de padecer por Cristo. É por isso que Paulo dizia, no momento que ele orava pelo seu espinho na carne, aonde ele pedia: Deus, tira de mim este espinho, que muitas pessoas fazem analogia, que seja um problema no joelho, que seja um mensageiro de Satanás, que seja um problema nas suas vistas. Este espinho na carne poderia ser muitas coisas. Mas a Bíblia diz que Paulo orou e Deus disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É por isso que Paulo lá na frente ele vai dizer: porque eu sinto prazer nas minhas angústias, nas minhas tristezas, em tudo. Por quê? Porque em mim é operado o poder de Deus. Porque as pessoas olham para a minha vida e tem a minha vida como testemunho. Tem que ser um prazer para nós, como servos do Senhor, seguir os mesmos passos do nosso Mestre. Jesus olhou para a cruz, sabia
do sofrimento que ele teria que enfrentar. Estufou o peito e disse: se é para mim, eu vou concluir. E quando ele chegou na cruz, ele disse: tetelestai, está consumado. O que eu tinha que fazer, eu fiz. Eu cumpri a minha missão. Como morrer por Jesus se a gente nem consegue viver para Ele? Muçulmanos morrem pela sua religião. Comunistas morrem pelo seu exército. E a gente não aguenta nem suportar a dor de uma perseguição. A gente não consegue suportar a luta de uma tentação. A gente não consegue vencer a nós mesmos. O que significa na prática a graça de sofrer por Cristo? Primeiramente, sofrer por Jesus significa quebrantar-se na sua presença. Davi era um homem tão experiente diante de Deus que ele dizia que Deus não resiste um coração quebrantado. Quebrantar significa quebrar em quadradinhos pequenininhos. Ele dizia: Deus, quebra o meu coração. Não é fácil abrir mão da nossa própria vida em favor de outra pessoa, ainda que esta pessoa seja o próprio Jesus. É por isso que na palavra de Deus em Lucas capítulo 14, versículo 33 diz que todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem não serve para ser meu discípulo. Renúncia, cruz. Paulo só disse para Timóteo: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, agora estou esperando a minha coroa, porque a vida dele foi um evangelho de renúncia. Ele renunciou à sua vontade, à sua vida. Ele renunciou o seu eu para fazer o melhor para Deus. Irmãos, quando a gente faz o melhor para Deus, nós não precisamos ter medo de entrar na luta pelo Evangelho do Senhor. Eu aprendo, queridos, que a segunda marca é a consagração. Não adianta nós só se quebrantarmos na presença de Deus. Nós temos que aprender na vida cristã a se consagrar. Mas como se consagrar, pastor? Consagração significa santificação. É quando você se separa do mundo e dos seus valores, mas não é fácil. Por quê? Porque os seus amigos te cobram justamente o contrário. A sua família muitas vezes te cobra justamente ao contrário. Eles querem que você seja como do mundo. Eu nunca vi casamento com tantas músicas seculares, cervejas para agradar os outros. Tudo para agradar os outros. Por que você se veste assim? Porque senão não vou ser aceito aonde eu estou. Por que você fala assim? Porque senão os meus amigos vão rir do jeito que eu falo. Por que você age assim? Porque vão falar o que de mim, pastor? O que eles vão falar de mim? O que as pessoas vão pensar de mim? Mas evangelho é renúncia. Não é mais o que os outros vão pensar de você. É o que Ele está pensando de você. É o que Ele quer de mim. As minhas orações pela manhã têm que ser: Senhor, seja feita a Tua vontade. Mas não é fácil colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Mas se fosse fácil, você não estaria aqui. Se fosse fácil, qualquer pessoa estaria aqui. A Bíblia diz que o caminho ainda continua apertado e a porta continua estreita. E eu li em algum lugar, de tantas coisas que eu tenho lido, que essa porta é tão estreita que muitas pessoas só passarão por ela de joelho. Santidade significa submeter a Deus os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas emoções e as nossas necessidades. Quando nós colocamos diante de Deus a nossa vida, nós implicamos em consagrar a nossa vida, em amar até os nossos inimigos.
e até mesmo aqueles que nos perseguem. Está no Evangelho isso aí. Tem pessoas orando para outras morrerem. E Jesus nos ensinou, queridos, que nós devemos abençoar quem nos amaldiçoa. Pastor, eu estou orando para morrer, eu estou orando para destruir, eu estou orando para matar, eu quero que acabe a vida. Está em outro evangelho. Jesus não ensinou isso. Jesus disse que fazer o bem para quem você ama, até o ímpio faz. Mas agora orar pelos inimigos. Roma domina Israel. Israel queria um libertador. Jesus aparece dizendo: eu sou o Messias, eu estou aqui para libertar. Aí quando eles esperam de Jesus uma atitude de libertação, ele disse: olha, se alguém te pedir para andar 1 milha, ande 2. Um soldado romano podia chegar em um judeu e dizer: você vai carregar a minha mala por 1 quilômetro. Jesus disse: já que você é cristão, ande 2. Aí o soldado vai falar: mas o seu direito era andar 1, por que você está andando 2? Ele disse: eu sou diferente. A partir do momento que Jesus entrou na minha vida, eu não estou fazendo pela lei, eu estou fazendo pela graça. Eu estou andando 1 quilômetro a mais porque eu amo mais. Eu estou andando não para glorificar o meu nome, mas ao do meu Senhor. Eles viram a diferença nas atitudes. Quando João começa a pregar o Evangelho, a primeira mensagem que ele diz para os fariseus é: produzam frutos dignos de arrependimento, que as pessoas olhem para vocês e vejam que vocês mudaram. Como é gostoso para um pastor, quando a pessoa chega e diz: pastor, como disseram, a sua igreja parece uma curva de rio. Só tem quem não presta. Aí você tem o prazer de dizer: tem um lugar para você lá também. Que nem o pastor presta. É a graça de Deus sobre as nossas vidas. Ninguém está aqui porque merece. Nós estamos aqui porque Ele pagou o preço, derramando o seu sangue para nos salvar. A graça de Deus é o próprio Senhor Jesus naquela cruz, reconciliando o homem a Deus. Nós estávamos condenados pelos nossos pecados, mas Ele nos salvou, Ele nos justificou. Você sabe a sentença de crime, quando você chega, o juiz vai bater um martelo, mas tem alguém que vai lá e paga a fiança. Foi o que Jesus fez para te libertar da condenação. Nós estávamos fadados ao inferno, mas quando Ele paga o preço na cruz, Ele nos liberta, Ele nos justifica. Eu sei que muita gente não gosta de palavra assim, porque, queridos, Ele quer a chave das bênçãos, né? Irmãos, até para ser cheio do Espírito Santo você tem que pagar o preço. Não é só esses cultos assim, não. É vida de consagração. É vida de quebrantamento. É vida de se quebrar diante de Deus. O que é padecer por Cristo é amar o próximo. Não é fácil, queridos, você abrir mão do seu conforto, da sua segurança, da sua necessidade, para socorrer alguém que está precisando. Quando eu coloquei no grupo que nós precisávamos de ajuda, para socorrer uma pessoa que estava precisando, várias pessoas começaram: pastor, passa aqui, eu vou fazer isso. Tem criança, preocuparam com criança. Eu falei: isso é evangelho. Não perguntaram nem se é da igreja, se não é. Não perguntaram: pastor, mas a família pequena é grande. Não perguntaram nada. E é isso, irmãos. É isso. Queridos, nós fomos chamados para chorar com quem chora.
Quando eu pego esse texto, eu fico pensando que muitas vezes a gente erra quando alguém nos procura e diz: ora por mim que eu estou sofrendo. E a gente olha para a pessoa e diz: Deus vai te dar a vitória. E Deus diz: não é hora de dar a palavra de vitória, é hora de abraçar e chorar junto. É hora de você entender a dor da pessoa. A Bíblia diz que Jesus sentia compaixão do cego, compaixão do paralítico. O que é compaixão? É se colocar no lugar do outro. É sentir a dor do próximo. É saber aquilo que ele está passando, se colocar no lugar dele. Queridos, preste atenção. Nós devemos amar, consolar, cuidar de quem chora, sofre e passa necessidades. E por último, quando nós falamos de evangelho, padecer por amor a Cristo significa poder para testemunhar. E quando eu olho isso, eu vejo que o nosso testemunho de Jesus como Senhor e Salvador, quando você entregou a sua vida e você disse: Jesus, a partir de hoje o Senhor é meu Senhor e meu Salvador, isso implica que a sua vida vai ter que manifestar os sinais da fé. Você vai ter que mostrar que realmente você é de Cristo. As pessoas vão cobrar esta mudança. O inimigo fez um acordo com o mundo. A Bíblia você não vai ler, você vai olhar para a vida dos crentes. É a Bíblia de vocês. Ele vai ser o norte. Jesus alertou sobre isso, quando ele disse: você vai ser o sal. Você vai ser aquilo que regula o tempero da terra. Você vai ser aquilo que traz a diferença. Irmãos, qualquer tempero é bom, mas o sal difere o alimento. Uma das coisas que nós temos que aprender é que a luz faz a diferença. E o poder para testemunhar nos ensina algumas coisas. Porque quando nós falamos em fé, nós estamos falando em se doar, amar, cuidar de quem padece e de quem está sofrendo. Nós não fazemos boas obras para ser salvos. Nós fazemos boas obras porque nós somos salvos. Tem pessoas que acham que vão conseguir o favor de Deus por fazer alguma coisa. Eu vou dar não sei o que. Eu vou fazer isso. Não. Mas porque você é salvo, as suas atitudes, as suas decisões, aquilo que você faz é para glorificar e exaltar o nome de Deus. Quantas pessoas, queridos, no momento de dar alguma coisa, elas queriam que você falasse aquilo que ela fez. Elas queriam que o nome dela aparecesse. Muitas vezes as pessoas faziam alguma coisa na igreja, queriam pôr um nome num tijolo, queriam pôr um nome para ficar gravado como fizeram. A melhor coisa não é ter um nome na igreja. A melhor coisa é ter um nome no céu. A melhor coisa é saber que Jesus está se agradando da minha vida. A melhor coisa é saber que eu estou sendo aprovado por Ele. A melhor coisa é saber, queridos, que Ele está olhando para mim e dizendo: meu filho, você realmente está aprovado. Eu aprendo, queridos, que nós fomos chamados por Deus para amar o próximo, cuidar dos doentes, libertar os oprimidos e proclamar o Evangelho do Senhor, combatendo e destruindo as obras de Satanás. Pregaram que tudo seria fácil quando você viesse para a igreja. Disseram que vem que vai mudar, vem que vai ser só um milagre. Irmãos, eu tentei achar esse evangelho, mas eu não achei na Bíblia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vai lá ver a lista. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Vai ver o contexto.
Eu aprendi a passar necessidade, eu aprendi a passar escassez, eu passei por isso, eu passei por aquilo, daí no final eu disse, agora eu sei que todas as coisas eu posso. Não quando tudo estava bem, quando eu passei pelo vale da sombra da morte. E no vale da sombra da morte, eu aprendo a dizer que o Senhor está. É que eu vejo que Ele não me abandonou. Queridos, o Evangelho ele tem uma das marcas impressionantes, que Deus nunca vai nos deixar sozinhos. Ele sempre estará conosco. E uma das coisas, queridos, até nas suas dores, até nos seus sofrimentos, o nome de Deus é glorificado. Os vasos são de barro. E eu já preguei aqui para você o porquê disso. As pessoas escondiam o ouro dentro de vaso e enterravam eles. E quando eles precisavam num momento determinado, o que eles faziam? Aquele ouro havia secado, endurecido, enrijecido dentro do vaso de barro. Quando você olhava para fora, você não dava nada. Você somente dava alguma coisa pelo vaso quando ele era quebrado. Porque quanto mais quebrado, mais o ouro era revelado. É por isso que Paulo disse que a glória de Deus não foi colocada em vaso de ouro, mas em vaso de barro. Porque em cada luta sua, em cada dificuldade, em cada vento que você passa, em cada tempestade que você enverga e as pessoas olham e dizem, não é possível. Ele não sai mais disso. O ouro é revelado. Porque quando eles te veem de pé, eles dizem, glória seja dada ao Deus dele. Porque Deus é um Deus que livra. Você lembra quando Daniel ele entra dentro da cova e de repente o rei aparece lá desesperado e grita, Daniel, será que o Deus que você serve pôde te livrar? Ele disse, viva, ó rei. O Deus a quem eu sirvo enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. E o rei teve que testemunhar. No maior reino de toda a terra, não existe Deus como Deus de Daniel. As pessoas não vão se converter ou se impactar pelas suas conquistas, mas as suas cicatrizes vão revelar um Deus de amor que não deixou você ferido, mas que curou todas as suas dores. E se você passou e venceu, o que mudou o testemunho de Tomé? Ele estava ferido, ele era o único que não estava no culto de domingo. Os discípulos todos alegres disseram, nós vimos Jesus. Ele falou, eu não acredito. Só se eu ver as marcas, as cicatrizes. Jesus atravessa a parede e diz, põe a mão, meu filho. As cicatrizes de Jesus curaram as feridas de Tomé. O Evangelho de verdade, ele pode até provocar sofrimento e dores e deixar cicatrizes, mas é somente quem tem cicatrizes que entende a dor de quem está sangrando. Somente quem tem cicatrizes entende a dor de quem está perdido. Somente quem tem cicatrizes tem o poder de dizer para a pessoa que está sofrendo, continua, porque assim como você hoje está sofrendo, eu sofri, mas olha estas marcas, isso aqui é troféu, eu carrego em mim as marcas do Evangelho, para dizer para você que a vitória realmente é nossa pelo sangue de Jesus. Queridos, eu gostaria de orar com vocês. Eu gostaria de dizer para vocês que o Evangelho de verdade, ele te dá o poder de suportar sofrimento. Ele te dá o poder de enfrentar lutas. Não tenha medo das dificuldades. Não tema notícias difíceis. Não tema a coisas que você olha e diz, pastor,
eu acho que eu não vou suportar. Porque o Evangelho, ele não só te dá a graça de crer para salvação e justificação, mas ele te dá poder para vencer sofrimento. E assim, queridos, eu quero deixar esta palavra ao seu coração dizendo: se quebranta diante de Deus, porque ninguém aqui é alguma coisa. É a graça, é a misericórdia. Nós não estamos aqui porque merecemos. Então nós temos que se quebrantar por tudo aquilo que Jesus fez por nós. Consagre a sua vida todos os dias. Siga o mandamento de Jesus, ama o próximo. E também testemunhe. Fale do amor de Jesus. Pregue a palavra de Deus. Porque palavra precisa ser praticada. Evangelho nunca foi teoria, sempre foi prática. Os discípulos não tiveram Bíblia na mão, mas eles tinham revelação do Espírito Santo e o fogo queimando em anunciar que o Jesus que mudou a vida deles também iria mudar a vida das pessoas. Amém? Vamos ficar de pé. Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, me fortaleça, meu Pai. Me dá poder, Santo Deus. Me dá poder, Santo Deus. Me dá a graça do Senhor para padecer, Santo Deus, por amor a Cristo. A Tua palavra diz que bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, caluniarem, mentindo, porque grande é o galardão de vocês do céu. Pai, se o Senhor foi até a cruz, Senhor, a cruz, Pai, é aquilo, Senhor, que eu vou trocar pela minha coroa, Santo Deus. Eu quero combater o bom combate, eu quero encerrar a carreira, eu quero guardar a minha fé, mas não me deixe, Senhor, fazer parte de um evangelho, Senhor, água com açúcar. Não me deixe, Senhor, fazer parte de uma igreja, Senhor, que não suporta as lutas, não suporta, Senhor, as dificuldades, que tem medo de enfrentar desafios e que tem medo de ser rejeitada, meu Pai. Senhor, eu creio que o Senhor está nos preparando para algo novo que vai acontecer. Eu creio que o Senhor está nos lapidando, nos moldando, nos curando. Senhor, porque somente, Senhor, através das cicatrizes, nós vamos alcançar um mundo que está ferido, está perdido, está longe do Teu propósito, ó meu Pai. Santo Deus, vem nos tocar, Santo Deus, nós precisamos de um toque. Senhor, eu não posso continuar ferido, eu não posso continuar sangrando. A Tua palavra diz que aquela mulher, 12 anos sangrando, quando ela Te encontrou, ela foi curada, Pai. Pessoas que estão buscando a Ti, a Tua palavra, são curadas. Elas podem chegar sangrando, mas têm que ser curadas, meu Deus. Me fortalece, Santo Deus. Senhor, nós não somos fortes para suportar as lutas, mas o Senhor, meu Pai, o Senhor dá a graça para fortalecer as minhas fraquezas. Senhor, eu não posso culpar os outros e nem o diabo pelas minhas fraquezas, porque a Tua palavra diz que não veio luta que não fosse humana. E com a luta o Senhor manda o escape, diz a Tua palavra. Senhor, me ensina, Senhor, a servir Senhor, de maneira que agrade o Teu coração. Senhor, me ensina, Santo Deus, a ser um discípulo amado do Senhor. Senhor, eu quero estar na sombra da cruz.
Eu quero estar aos pés do Senhor, meu Pai. Eu quero estar, Santo Deus, cravado na cruz, Pai, contigo. Porque na sombra do Calvário eu estou seguro. Aquelas terras secas do Monte Caveira, Senhor, eram secas até receber o sangue do Senhor. E a partir daquele momento, Senhor, elas floriram. Porque, Santo Deus, o Teu Evangelho tem o poder de transformar o homem, Santo Deus, a sua imagem e semelhança. Então muda, Senhor, as nossas vidas, as nossas histórias. Nos faz discípulos de Jesus. Nos ensina a renunciar o eu, o pecado, a vida errada, para agradar somente a Ti. Porque a vida é um sopro. Assim como eu fiz um velório de um homem de 39 anos. Santo Deus, a vida é um sopro. Mas eu quero, Santo Deus, saber que eu cumpri a minha missão, combatendo o bom combate, encerrando a carreira e guardando a minha fé. Preste atenção. Quando o apóstolo Paulo, ele estava encerrando a sua carreira, antes que chegasse o inverno, ele pediu que levasse a ele a sua capa e também os seus pergaminhos. Ele sabia que ia morrer, mas ele sabia que naquelas últimas horas, ele precisava de uma capa para o frio e dos pergaminhos, para aquecer o seu coração com a palavra. Porque um homem cheio da palavra, ele não tem medo da morte, porque ele sabe que o seu nome está escrito no livro da vida, e ele tem certeza da sua salvação. Amém? Que você possa sair daqui fortalecido por esta palavra. E que esta palavra venha fazer diferença em todas as vezes que você pensar, eu estou fraco. Lembre, a graça é o poder que nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. E as lutas, nós recebemos a graça para padecer por amor a Jesus. É normal. Você vai ter lutas, vai ser caluniados, muitos serão presos, muitos serão açoitados, muitos serão caluniados, mas fica tranquilo, porque vai ser grande o nosso galardão no céu, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Jesus. Em nome de Jesus, nós vamos orar pelos dizimistas. Se você for dizimar, depois você traga aqui na frente, tá? Nós vamos estar orando, abençoando a sua vida. Se você tiver uma oferta, pode trazer aqui também. Nós vamos orar e nós vamos encerrar agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Senhor meu Deus, nós abençoamos a vida dos dizimistas. Santo Deus, porque eles são generosos, Pai. E não porque eles cumprem a lei de trazer o dízimo na frente. E não porque eles fazem, Santo Deus, porque se eles fizerem, eles vão receber a recompensa. Eles vêm porque eles sabem, Santo Deus, que lá naquela cruz, o Senhor não poupou nada, Senhor. O Senhor, meu Pai, o Senhor entregou o melhor do que o Senhor tinha. Então, Santo Deus, eu preciso ser generoso, meu coração precisa ser generoso com a obra de Deus, em fazer a vontade do Senhor. Então, Santo Deus, abençoe os dizimistas, ofertantes. Santo Deus, abençoe eles de maneira poderosa e tremenda, em nome de Jesus. Faz assim com as mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre nós reunidos aqui, hoje para todos sempre. Deus te abençoe, queridos, em nome de Jesus.